Chegando atrasada ao fórum onde o ex-marido tentava tomar seu apartamento, Marlene sentou nos degraus da escada e começou a chorar. Agora ele vai levar a última coisa que me resta, murmurou. Ele não vai tirar nada de você se me escutar agora, disse um ex-policial que conhecia o marido dela havia muitos anos. Ainda bem que você não chegou a tempo, e melhor fazer do jeito que eu vou te dizer. Esperamos que vocês gostem da história de hoje. O apartamento era dos mais simples, 2 quartos num prédio velho de tijolo aparente, onde no corredor da escada flutuava cheiro de cal e comida dos vizinhos. A cozinha era estreita como um corredor. Bastava abrir o forno para a porta bater no banquinho. O piso de madeira da sala rangia sempre no mesmo ponto, perto da estante. E Marlene, há muito tempo, pisava ali de um jeito especial, meio de lado, como quem cumprimenta a casa. A varanda pedia reforma havia anos. A madeira do batente estava ressecada, a tinta do parapeito estourada em bolhas acinzentadas. E todo começo de ano, quando o clima melhorava, Marlene prometia a si mesma que dessa vez ia consertar. Nunca fazia, sempre surgia algo mais urgente. Para um estranho, aquelas paredes pareceriam pobres. Para Marlene, eram a herança da mãe. Dona Antônia trabalhou mais de 30 anos numa lavanderia industrial. Marlene lembrava desde criança as mãos dela, vermelhas de tanto vapor, rachadas perto das unhas, de um jeito que nenhum creme curava. Lembrava o cheiro que a mãe trazia do trabalho, vapor quente, sabão de coco, goma. A lavanderia atendia hospitais e restaurantes populares. A roupa chegava em fardos. Os lençóis molhados pesavam como tábua encharcada e as mulheres os viravam à mão para depois passar em grandes calandras que deixavam o galpão quente como sauna. Pagavam pouco por aquele trabalho, mas a mãe sabia guardar cada moeda, como poucos sabem. Ela tinha uma caderneta de poupança guardada dentro de uma lata de goiabada e uma carteira velha com um bolso à parte onde ia juntando o dinheiro das parcelas. Pagou o apartamento durante 12 anos. 12 anos sem praia, sem roupa nova, com o mesmo par de sapatos que usou até o sapateiro se recusar a consertar. Em compensação, no dia em que recebeu as chaves, a mãe sentou no meio da sala vazia num banquinho, olhou ao redor e disse para a pequena Marlene: "Pronto, filha, agora temos nosso cantinho. Nosso, entendeu? Ninguém vai nos tirar daqui." Marlene cresceu ali dentro. Ali estava sua mochila da escola com uma mancha de tinta no canto. Ali a mãe pendurava na porta do guarda-roupa seu vestido de formatura, passado até a última dobra. Foi dali que o namorado Sérgio vinha buscá-la, alegre, falante, com jaqueta de couro, que era o auge da moda naquela época. E foi para lá que ela voltou para ficar quando a mãe começou a se apagar. Dona Antônia foi partindo devagar, mas com a cabeça lúcida até o fim. 2 dias antes de partir, chamou a filha, segurou sua mão com aquela palma leve, quase sem peso, e falou baixinho, mas com uma clareza que fez cada palavra ficar gravada para sempre. "Marlene, cuide do apartamento. Eu ganhei isso com suor, com estas 2 mãos. Não entregue seu cantinho a ninguém. Está me ouvindo? A ninguém." Marlene assentiu e prometeu. Nem passava pela cabeça dela quem exatamente teria que defender aquele cantinho um dia. Sérgio nunca gostou do apartamento da sogra. Enquanto Dona Antônia viveu, ele debochava descaradamente. Uma caixa velha, teto baixo que sufoca, cano que fica cantando, todo mundo se mudando para prédios novos e nos aqui feito num museu. A mãe apertava os lábios e ficava calada. Só mais tarde, na cozinha, dizia para Marlene em voz baixa: "A língua desse é solta, minha filha." "Cuidado que a mão não fique solta também." Marlene se ofendia em nome do marido. "E o jeito dele?" pensava. "A pessoa brinca, que mal tem isso?" Viviam como vive tanta gente.
trabalho, salário, uma folga uma vez por ano. Diante dos outros, Sérgio era o marido perfeito. Cumprimentava os vizinhos primeiro. Na fila do posto de saúde, fazia as senhoras rirem. Em qualquer festa, era ele quem sentava no meio da mesa e conduzia a noite como animador. Em casa, era como se apagassem a luz. Em casa, era capaz de passar meses sem notar que a torneira pingava, que a porta do armário estava caindo e riscando o piso. Toda a contribuição dele para o apartamento em 20 anos coube num único domingo. Uma vez decidiram trocar o papel de parede do corredor. Marlene mesma media as tiras, preparava a cola e aplicava. Sérgio só colava as folhas na parede e alisava com um pano seco, reclamando que ela era uma péssima ajudante. Depois pregou um rodapé novo perto da porta de entrada. Ficou torto, com uma fresta que virou depósito de poeira. Sérgio olhou, deu de ombros. Tá mais que bom. Quem fica olhando o chão? Em compensação, por uns 10 anos, diante das visitas, saía sempre a mesma frase com o peito estufado. Fui eu quem reformou este apartamento. Tudo com minhas próprias mãos. Ao divórcio, chegaram não por um escândalo, mas pelo silêncio. Sérgio começou a sumir cada vez mais por trabalho. Cada vez explicava menos onde tinha estado, e as perguntas respondia com uma cara tão cansada que dava a impressão de que era ele quem vinha sendo suportado ali havia anos. Um dia simplesmente juntou 2 sacolas e uma mala, parou no corredor bem ao lado daquele rodapé torto, correu o olhar pelas paredes e disse, em vez de uma despedida, fica com sua caixinha. Eu sempre me senti apertado aqui dentro. A porta bateu, a fechadura fez barulho. Marlene ficou parada no corredor, escutando o silêncio. E coisa estranha, aquela noite, pela primeira vez em muitos meses, dormiu na hora, sem remédio. Meio ano foi de paz. Marlene foi aprendendo a viver sozinha. Aprendeu a trocar o veda-rosca da torneira. Forou de novo os banquinhos, cultivou violetas no parapeito e ao lado colocou uma velha babosa num vaso de barro. Só aquela babosa tinha sobrevivido a todas as mudanças e a todas as doenças da casa. E então, numa daquelas noites tranquilas, o celular acendeu com um nome conhecido. A voz de Sérgio era seca, distante, como se quem ligasse não fosse o ex-marido, mas uma repartição pública. Marlene, temos que conversar sobre o apartamento. Que apartamento, Sérgio? O nosso. Eu morei nele. Fui residente, tive domicílio. Ali fui o homem da casa. Fiz reforma. Coloquei dinheiro. Metade é minha. De qualquer jeito, melhor resolvermos na boa. Marlene nem soube o que responder de imediato. Não por medo, mas por puro espanto diante do absurdo. O apartamento era da mãe dela, comprado com o suor e as mãos dela muito antes de qualquer Sérgio aparecer. Depois que a mãe faleceu, Marlene tratou do inventário como devia, tirou tudo em ordem, a escritura, os comprovantes das parcelas. Estava tudo guardado na estante dentro de uma pasta velha com elástico, e foi isso que ela disse. O apartamento é da minha mãe, você sabe muito bem disso. Sérgio soltou uma risadinha. Sei de uma coisa só, você está sozinha e eu tenho advogado. Pense bem. E desligou. No começo ela não se assustou, comentou no trabalho com Vera, da mesa ao lado. A colega descartou na hora. Deixa ele tentar. Herança não se divide. Todo mundo sabe disso, mas Sérgio pareceu se empenhar em provar que a lei só vale para quem não tem quem o defenda. As ligações ficaram mais frequentes e mais grosseiras. Ligava de noite, quase de madrugada, e já não propunha. Exigia. Às vezes gritava que ela tinha vivido a vida toda às custas dele. Às vezes passava para um tom gélido e cuspia que umas pessoas tinham explicado a ele como se dá o troco em gente teimosa. E depois começaram a chegar fotos de uns papéis, uns recibos. Neles constava que Marlene tinha pedido dinheiro emprestado a Sérgio para a reforma, para gastos da família, quantias altas,
com data, com assinatura. Marlene ampliava as imagens com os dedos, examinava traço por traço. A assinatura se parecia com a dela, se parecia a ponto de gelar seus dedos, mesmo sabendo com toda certeza que nunca tinha escrito um único daqueles papéis. E se pegava à noite revisando a fechadura de novo e dando um pulo cada vez que uma porta batia no corredor do prédio. E foi então que apareceu Arcádio. Num sábado, Marlene voltava do mercado com 2 sacolas e já da esquina avistou na porta do prédio Sérgio, e ao lado dele, um homem que ela não conhecia, arrumado, engomado, com um terno daqueles que não amassam, com uma pasta de couro debaixo do braço. Ele deu um passo à frente. Primeiro sorriu com dentes bem alinhados e estendeu um cartão de visita com 2 dedos, como quem entrega uma joia. Arcadio, assistente jurídico, representa os interesses do senhor Sérgio. Falava suave, envolvente, e daquela suavidade emanava um mal-estar pior do que se estivesse gritando. Dona Marlene, acredite em quem tem experiência. A justiça é uma loteria. Juiz, perícia, custas, isso se arrasta anos, esgota a senhora, deixa a senhora na miséria. Meu conselho de pessoa para pessoa, resolva isso com um acordo antes de ficar sem absolutamente nada. O senhor Sérgio, por enquanto, está aberto a condições razoáveis. Por enquanto. Não tenho nada para conversar com o senhor, disse Marlene, surpresa com a firmeza da própria voz. O apartamento é da minha mãe, passe bem. Passou entre os dois em direção à porta, e só a chave que insistia em não entrar na fechadura atraiu por completo. Nas costas dela, Arcádio disse baixinho, quase na nuca: está cometendo um erro. Depois vai se lembrar desta conversa. Sérgio ficou calado, mas ela sentiu pelas costas o sorriso debochado dele. Passado um tempo, Sérgio anunciou que tinha entrado com a ação e começou a espera mais lenta. Marlene ia checar a caixa de correio 2 vezes ao dia, mesmo o cadeado estando quebrado desde o inverno anterior, e a portinhola se sustentando por um fio. Nada de citação. Quando ela perguntou com cuidado, Sérgio gritou pelo telefone: mandaram tudo pelo correio. E culpa minha se sua caixa de correio está quebrada? Ela achou na internet o telefone do fórum, ligou várias vezes, às vezes dava ocupado, às vezes só tocava sem ninguém atender. E então o próprio Arcádio ligou, e todo educado, num tom de escritório, confirmou: sim, a ação foi recebida. A audiência está marcada. Todas as intimações foram enviadas ao domicílio. Mencionou o andar, o número da sala, o nome do juiz. Diante de uma informação tão exata, a desconfiança meio que murchou. Afinal, ninguém inventa andar e número de sala. E 1 semana antes do dia marcado, chegou uma mensagem de Sérgio, curta como uma ordem. Audiência quinta-feira, não se atrase. Se atrasar, o juiz decide tudo sem você. Depois, não venha reclamar. Aquelas 2 palavras, sem você, Marlene ficou ouvindo por dentro a semana inteira. Ela preparou a pasta com antecedência, a escritura do imóvel, os comprovantes das parcelas com o recibo de quitação, a certidão de óbito da mãe, as contas de luz e água dos últimos anos, tudo que pudesse provar uma coisa simples. Aquela era a casa dela. No fundo da pasta, sem saber bem porquê, colocou a velha caderneta da mãe, com anotações em letra miúda, como se a mãe, através daqueles números, pudesse estar ali ao lado dela. Na véspera, à noite, passou a blusa branca, pendurou no cabide na porta do guarda-roupa, exatamente como a mãe um dia pendurava seu vestido de formatura. Programou o alarme do celular e mais um velho relógio de corda. Deitou e ficou no escuro, ouvindo a luz dos faróis passar pelo teto, o barulho dos canos, uma porta que batia lá embaixo na madrugada. O sono não vinha, na cabeça girava sempre a mesma cena,
A sala, o juiz, Sérgio com o advogado e ela sozinha. De madrugada, Marlene acabou caindo num sono curto e agitado, e bem cedo já estava descalça no piso frio da cozinha, olhando pela janela, lá fora um céu cinza e uma garoa fina. Tinha tempo de sobra. Calculou tudo. Meia hora para se arrumar, 10 minutos até o ponto, 40 minutos de ônibus. Ainda sobraria tempo para sentar em frente ao prédio, respirar, colocar as ideias em ordem. Se vestiu, pegou a pasta na entrada, parou um instante e se olhou no espelho, pálida, com olheiras fundas, mas firme. Ajeitou o colarinho da blusa, passou a mão no batente da porta, pelas marquinhas antigas que a mãe fazia para medir sua altura quando era pequena. Bom, mãe, disse em voz alta no apartamento silencioso. Me deseje sorte. E saiu girando a chave 2 vezes. Na rua, a garoa caía fina, insistente, como se o céu não conseguisse se decidir por uma chuva de verdade. Marlene apertou a pasta contra o corpo, segurando por cima com a mão para nenhum papel escapar. Do apartamento até o elevador eram 3 passos. Apertou o botão, o elevador rangeu lá em cima e começou a descer. E de repente Marlene lembrou que não tinha checado o gás e voltou. O gás estava fechado. Se repreendeu pelo nervosismo, saiu de novo para o corredor e foi ali que a esperava o primeiro contratempo. A fechadura da porta fez um barulho estranho. Não foi aquele som seco e curto de sempre, mas um rangido úmido, engasgado. Marlene puxou a maçaneta. A porta não abriu. Colocou a chave de novo. Tentou girar. A chave deu meia volta e travou. Nem para frente, nem para trás. Hoje não, sussurrou. Agora não. Puxou de novo, empurrou, sacudiu a chave. A fechadura respondia com uma resistência surda, como se algo tivesse travado por dentro. Marlene apoiou a pasta no chão, segurou com as 2 mãos. Nada. Pela escada subia um vizinho, um senhor de jaqueta com capuz. Olhou para ela e entendeu tudo sem uma palavra. Travou. E tenho audiência no fórum. Não consigo abrir. O vizinho suspirou, tirou a jaqueta, pendurou no corrimão, remexeu no bolso procurando a chave dele. Não uma chave, claro, mas um pedaço de arame que os homens daquele prédio guardavam para essas ocasiões havia décadas. Levou uns 3 minutos. A fechadura por fim cedeu. A porta abriu mansa. Marlene quase chorou de alívio. Muito obrigada. Que Deus te dê muita saúde. Põe óleo nela hoje mesmo, resmungou o vizinho. Da próxima pode ser que não tenha ninguém por perto. Ela assentiu. Saiu correndo para a rua. Olhou as horas. Tinha perdido 15 minutos. Nada grave. Ainda dava tempo. O ônibus chegou logo. Marlene sentou perto da janela, colocou a pasta no colo e fechou os olhos. Lá fora desfilaram prédios cinzentos, vitrines molhadas, placas de farmácia. Ela tentava pensar em coisas boas, como ia entrar na sala, tirar os documentos, e o juiz, com voz calma, ia fazer as perguntas e ela ia responder com calma. Não estava funcionando. Por dentro tudo tremia num tremor fino e constante, como se tivesse um motor velho de geladeira batendo no peito. O ônibus parou num cruzamento largo. Ficou parado 1 minuto, 2. Lá na frente, luzes intermitentes amarelas piscando. Ao longe se adivinhava a silhueta de um guincho. O motorista praguejou baixinho. Subiu o rádio. Os passageiros se remexeram, começaram a se olhar entre si. Uma mulher, uma fileira à frente, ligou para alguém e explicava em voz alta que estava presa no trânsito e que só Deus sabia quando iam sair dali. Marlene abriu o mapa no celular. A faixa vermelha do engarrafamento se estendia por vários quarteirões. Olhou as horas. Faltava pouco, até o fórum, uns 20 minutos a pé. Se ficasse dentro do ônibus, podia ficar ali 1 hora, hora e meia.
Abra a porta, por favor, disse ao motorista. Vou descer. Ele abriu sem se virar. Marlene saiu sob a garoa e avançou a passos rápidos. Depois começou a correr aos tropeços, porque fazia muito tempo que não corria, e o sapato não era para isso. O asfalto molhado respingava perto da calçada, poças com manchas coloridas de óleo. A pasta debaixo do braço ficou pesada. A alça da bolsa, aquela velha de couro gasto, cortava seu ombro de um jeito incômodo. Ela passava a bolsa ora para um lado, ora para outro, segurava a pasta com o cotovelo. Faltava o último quarteirão para o fórum, e foi ali que a alcançou a terceira desgraça. Marlene procurava o bilhete na bolsa, ajeitava a pasta e ao mesmo tempo segurava a alça, e a alça não aguentou. O couro rasgou justo na costura. A bolsa caiu. A pasta escorregou do cotovelo. O elástico se soltou com o baque e os papéis se espalharam em leque sobre a escadaria molhada, bem na entrada do fórum. Ai, meu Deus! Foi a única coisa que Marlene conseguiu dizer. Ela se abaixou, depois se ajoelhou no chão. A escritura molhou numa ponta. O comprovante de quitação recebeu as gotas e ficou manchado de pontinhos escuros. Ela pegava as folhas, sacudia a água, limpava na barra do casaco, pegava de novo. Ao lado passavam as pessoas entrando no fórum. Uma mulher de casaco preto a desviou, levantando a barra da roupa com nojo. Um homem com pasta passou por cima da caderneta da mãe sem sequer notar. Marlene juntou os papéis como pôde, colocou de volta na pasta, prendeu o elástico às pressas dando 2 voltas cruzadas, se levantou, olhou as horas. Faltava pouco para o horário marcado. Segundo seu plano, já deveria estar sentada perto da sala respirando fundo. Por dentro, tudo desabou. Subiu uns degraus e não conseguiu seguir. As pernas travaram. Olhou a porta cinza e pesada do fórum, as pessoas entrando e saindo, seu próprio reflexo no vidro molhado, uma mulher despenteada com uma pasta suja, e sentou bem na beirada de um degrau, ali onde passava menos gente. Apertou a pasta contra o peito com as 2 mãos como uma criança. Os ombros começaram a tremer, primeiro devagarinho, depois com força. Chorou de repente, alto, feio, do jeito das mulheres antigas, e não enxugava o rosto porque as mãos estavam presas na pasta. Acabou, sussurrou no colarinho molhado do casaco. Acabou, agora ele vai levar até o pouco que restou. Mãe, me perdoa. Ao lado passavam pés, sapatos, botas. Uma maletinha com rodinhas deslizou a um dedo do joelho dela. Ninguém parou. E então, de algum lugar ao lado, quase de cima, veio uma voz baixa, mas tão calma e segura, que Marlene levantou a cabeça na hora. Ele não vai levar, disse a voz. Se me escutar agora, ele não vai levar nada. Ainda bem que você não chegou a tempo. Na frente dela estava um senhor baixo, robusto, com jaqueta escura até o joelho, barba grisalha, mal barbeado no rosto, as rugas, o olhar sob as pálpebras pesadas, aguda, de quem está acostumado a reparar em tudo. Na mão, uma pasta de couro velha, com zíper. Marlene olhou para ele e não o reconheceu de imediato. Depois reconheceu. Algo estremeceu por dentro, como se de uma vida antiga, de antes de toda essa confusão, tivesse surgido um homem que a lembrava de outro jeito. Seu Pedro, suspirou ela. Sou eu mesmo, confirmou ele. Olá, Marlene, levanta daí. Sentar na pedra fria não traz saúde para ninguém. Seu Pedro tinha sido policial daquela região por muitos anos, daqueles que conheciam o bairro inteiro, andava de rua em rua. Conhecia de vista cada bêbado, cada encrenqueiro, cada velhinha com seu cachorrinho. A mãe de Marlene o respeitava. Uma vez ele os ajudou com um vizinho barulhento de cima, falou sem levantar boletim, mas de um jeito que o sujeito por um mês esqueceu onde tinha os próprios pés. De Ségio. Seu Pedro já desconfiava naquela época.
Nunca disse nada concreto, mas certa vez, ao cruzar com Marlene na porta, deteve o olhar no marido dela, que ia à frente, e disse meio de lado: "Você, minha filha, se cuida. Esse é dos que sorriem para uns e destroem a vida de outros." Depois se faz de vítima. Marlene, naquele momento, até se ofendeu por Sérgio, e agora aquelas palavras voltavam por dentro tão nítidas, como se ele as tivesse dito na véspera. Seu Pedro estendeu a mão larga, quente, com calos de quem manda em picareta e martelo. Marlene se agarrou a ela, se levantou, enxugou o rosto com o dorso da mão, borrou o pouco de maquiagem pela bochecha, mas já não fazia diferença. "Desculpe", gaguejou. "Eu aqui, respira", disse ele. "Só respira. Vamos para o cantinho." Levou-a com cuidado atrás de uma coluna onde não batia tanto vento e ninguém esbarrava. Recostou-a na parede, pegou a pasta das mãos dela, ajeitou o elástico com cuidado. "Para que você veio?" "Para o apartamento", disse Marlene. "Com o Sérgio, entrou com uma ação. A audiência era cedo. Me atrasei. A fechadura, depois o trânsito, depois a bolsa." "Calma, calma. Me escuta. Eu estou aqui por minha conta. Me chamaram como testemunha de um vizinho. Estou esperando no corredor para me chamarem e escutei uma conversa atrás de uma coluna." Apontou com o queixo o corredor largo que levava às alas. 2 caras parados ali, um todo engomado de terno com uma pasta. O outro, o seu Sérgio. "Reconheci, minha filha. Guardo a cara dele desde jovem. Tenho boa memória para esse tipo de gente." Estavam parados, nervosos. O engomado falava baixinho. A vítima não veio. Sem ela não dá para empurrar o papel. E agora o seu responde: "Tranquilo. Vem chorando, se arrastando. Uma assim com certeza se atrasa e com certeza vem correndo. O importante é pegar ela antes do balcão, não deixar entrar. Ali mesmo, no corredor, fazemos ela assinar." E riu de um jeito, sabe, feio, de dono. Marlene ficou parada, esquecendo de respirar. As lágrimas secaram sozinhas, como se um vento frio as tivesse soprado dos olhos. "Vítima", repetiu num fio de voz. "Foi assim que me chamaram. Desconfiei na hora. Me afastei fingindo que estava de passagem e fui até o painel dos processos. Sabe que ali tem na parede uma folha impressa com o dia, a hora, qual juiz, qual processo, número da sala? Chequei. De manhã não está seu nome. Não há nenhuma Marlene em nenhuma sala, velho bobo. Pensei. Deve ser que não estou olhando direito. Fui até o balcão de atendimento. Fiz fila. Disse baixinho para a mocinha: "Confira para mim, por favor, o processo desse nome para hoje." E arre. Dila procurou no computador, depois pegou uns papéis, disse: "Esse processo hoje não existe, nem de manhã, nem à tarde, e essa semana também não." Marlene recostou as costas na coluna. A pedra fria batia no ombro dela. Por dentro ficou vazia, oca. "Como assim não existe?" sussurrou. "Mas ele me mandou mensagem na quinta." "Pois é, quem te mandou foi ele, não foi o fórum, entende? Não há nenhuma audiência hoje nem perto disso. Ele te atraiu aqui. Para quê? Pensa com essa boa cabeça que você tem." Seu Pedro falava baixo, sereno, como quem explica uma conta para o neto. "Como você ia chegar? Chorando, ofegante, com a pasta debaixo do braço, desesperada, atrasada, pensando pronto, era isso, acabou. Ali não é o juiz que te recebe, é o engomado." "Como é mesmo, Arcádio?" suspirou Marlene, e só de dizer o nome ficou com a boca amarga. "Arcadio", confirmou seu Pedro, "ou quem quer que seja, de verdade te recebe com cara de sofrimento." "Ai, dona Marlene, o juiz já está furiosíssimo. O senhor Sérgio, coitado, está fazendo o impossível para proteger a senhora, mas o tempo está acabando." E ali mesmo, no corredor, assina o acordo
e o assunto se encerra. Se não assinar, o juiz decide e vai decidir muito pior do que você imagina, e ali te enfiam uma caneta e um papel na mão. Não dá tempo de ler, não dá tempo de entender, ao redor o fórum, as paredes apertando, assina e vai embora, ainda pensando que saiu barata. E no papel, minha filha, já não está em lugar nenhum. No papel, seu apartamento é dele e, de quebra, ainda penduram uma dívida qualquer no seu nome para você ter que pagar depois. Você se compromete a desocupar em 1 semana, em 2, e já não tem mais nada a reclamar. Sua assinatura, fresquinha, voluntária, com testemunha dentro do fórum. Coisa muito bem feita. Depois ele leva esse papel para a justiça de verdade, e você pode gritar, pode chorar. Você mesma afirmou, você mesma. Marlene baixou a cabeça devagar. Por baixo dos cílios voltou a escorrer, mas agora não era um choro salgado. Era uma coisa fria e ardida, como se por dentro estivessem se rompendo fios finos. Ela lembrou da mãe. Me deseje sorte na hora de sair. Lembrou de programar o alarme, passar a blusa. Afinal, ela tinha ido com honestidade, como quem vai a uma prova da escola. Seu Pedro, disse baixinho. E se eu não tivesse me atrasado? Se tivesse chegado na hora, do jeito que ele escreveu? Minha filha. Seu Pedro olhou para ela de cima com aqueles olhos afiados. Se você tivesse chegado na hora, já estaria parada na porta da sala e ali eles estariam te esperando. E não era o juiz esperando, era o engomado com a caneta e o Sérgio atrás. E você, alma pura, teria assinado. Vou te falar sem rodeios. Não foi nenhuma audiência que te salvou hoje. Foi sua fechadura emperrada que te salvou, e o trânsito, e a alça da bolsa, tudo junto. Alguém lá em cima ergueu os olhos para o teto cinza e empoeirado do fórum. Hoje funcionou como devia. Marlene de repente soluçou baixinho, um choro feio, não de tristeza, mas de outra coisa, morna, de criança, esquecida há muito tempo, e o choro de quando, depois de um escuro longo, finalmente acendem a luz do quarto. Mãe, disse contra o colarinho do casaco. Mãe. Seu Pedro deu 1 minuto a ela, não a tocou, não a consolou, só ficou ali ao lado, largo, firme, como uma parede na qual se pode recostar. Depois tirou do bolso interno um lenço limpo de tecido de verdade, daqueles que não se encontram em supermercado. Estendeu para ela. Toma e me escuta com atenção. Corar você chora em casa. Agora nós dois temos trabalho. O esquema dele é simples, e se é simples, também tem que ser desmontado de um jeito simples, só que com juízo. Se você quer manter o apartamento, faz exatamente o que eu te disser. Se não quer, então não tenho nada a ver com isso. Vou cuidar das minhas coisas de velho. Ela ergueu os olhos para ele, assentiu rápido, sem pensar. Me diz, eu faço tudo, tudo que o Senhor mandar. Boa menina. Seu Pedro sorriu apenas com o canto da boca, pela primeira vez em toda a conversa. Então é o seguinte. Primeiro, não vamos para a sala, para lugar nenhum. Vamos direto para o balcão de atendimento, ali onde eu já perguntei. Você vai pedir lá um papel oficial, dizendo que seu processo não está na pauta de hoje, que escrevam isso, que carimbem. Essa é sua primeira vitória. Ele falava, e Marlene bebia cada palavra como se estivesse anotando. Por dentro algo ia se juntando, endurecendo, virando espinha dorsal. Segundo, continuou seu Pedro, ali mesmo no balcão você faz um requerimento. Fala assim. A senhora Marlene recebeu do ex-marido Sérgio uma mensagem informando que hoje teria audiência, e na verdade essa audiência não existe. Há motivos para acreditar que fui atraída aqui para ser pressionada a assinar documentos no corredor do fórum. Não precisa ser com suas palavras. Lá eles te orientam. O importante é que o papel entre e ganhe um número de protocolo. Depois disso,
Ninguém escapa dizendo que não entendeu, que estava brincando. Terceiro, agora você pega o celular, põe no bolso do casaco, aqui no de dentro, mais para cima, e liga o gravador. Não é vídeo, é só o áudio. Liga agora, na minha frente. Marlene, obediente, tirou o celular. As mãos obedeciam mal, mas abriu o aplicativo certo, apertou o botão vermelho, a tela piscou, começou a contagem, meteu o aparelho no bolso como foi orientada. Isso, tudo o que falarem perto de você daqui em diante, vai ficar gravado. Não é para o juiz por enquanto, é para você mesma, para depois você não ficar pensando: ah, foi impressão minha, entendi errado. Escuta de novo se precisar. Quarto é o mais importante. Você não pega a caneta da mão de ninguém, nem do engomado, nem do Sérgio, de ninguém. Você tem a sua. Tenho. Ela remexeu na bolsa. Tenho. Segura firme. Vai precisar dela para assinar no balcão. Assina com a sua. Se pedirem para assinar em qualquer outro lugar, primeiro me avisa com o olhar, e aí a gente pensa. E a pasta você não solta da mão. Aconteça o que acontecer. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pro colega. Deixa eu juntar aqui. Você não solta. Aperta do jeito que está apertando agora. Apertar eu sei, disse Marlene de repente, e ela mesma se surpreendeu tentando esboçar um sorrisinho. Isso aí, concordou seu Pedro. E por último, agora você vai caminhar pelo corredor, não com a cabeça erguida, nem nada. Vai como chegou, perdida, cansada, chorosa. Deixa eles pensarem que na frente deles está aquela boba que mandaram vir. Não deixa ver que você sabe de algo. Deixa eles falarem. Deixa esse tal Arcádio cantar feito passarinho. Quanto mais ele soltar a língua, melhor para nos dois. Marlene assentiu devagar. Por dentro ainda tremia, mas de outro jeito, não de medo, mas de uma tensão esticada, como uma corda estirada. Seu Pedro olhou o relógio grande e redondo da parede, o mostrador gasto. Já é a hora. Ele agora já deve estar nervoso porque você não apareceu. Logo logo vai começar a ligar. Você não atende, nada de conversa por voz. Manda uma mensagem curtinha. Estou no fórum, me atrasei, não sei o que fazer. Só isso. Nenhuma palavra sobre o balcão. Nenhuma sobre o requerimento. Nenhuma sobre mim. Deixa ele achar que o passarinho está caindo certinho na armadilha. Olhou para ela mais uma vez, atento, do jeito que antigamente olhava para os bêbados do bairro, tentando saber se a pessoa mentia ou não. E então, Marlene, está pronta? Ela engoliu em seco, ajeitou o colarinho da blusa, abraçou a pasta com as duas mãos, mais forte do que nunca na vida. Pronta, seu Pedro, vai na frente. E foram, não em direção à sala, onde já esperava impaciente o homem engomado de terno, mas para o lado contrário, colados na parede, até um corredor estreito com uma placa. Atendimento. No balcão de atendimento cheirava a papel velho, cola de escritório e café frio num copinho de plástico esquecido no parapeito. Havia pouca gente, 2 homens encostados na parede, uma mulher com uma criança no colo, só isso. Atrás do vidro estava uma funcionária jovem, de cabelo bem preso e cara cansada, dessas que antes do meio-dia já tinham ouvido de tudo. Seu Pedro ficou perto da porta, meio de lado, como se não tivesse nada a ver com aquilo, um senhor qualquer esperando a vez. Mas com os olhos acompanhava Marlene até o guichê, e ela sentia aqueles olhos nas costas, e com eles se sentia mais firme do que com as próprias mãos. Bom dia, disse Marlene. A voz saiu rouca, como se tivesse ficado muito tempo calada. E eu queria, por favor, conferir um processo no meu nome, Marlene, sou a ré. Me disseram que a audiência era hoje. A mocinha assentiu sem levantar a cabeça. Começou a digitar. A tela se refletia nos óculos dela. Marlene o quê? Qual é o assunto? E sobre o apartamento? Partilha. Ação movida pelo Sérgio.
A mocinha olhou o monitor um bom tempo, depois conferiu uma lista impressa, depois voltou ao monitor. Esse processo hoje não existe, nem em sala nenhuma, e essa semana também não. A senhora tem certeza de que foi intimada para aqui? Recebeu a citação oficial pelo correio com aviso de recebimento? Não, foi o meu ex-marido quem mandou mensagem dizendo que era hoje. Então não há audiência. A citação é obrigatória. Marlene assentiu, engoliu em seco, depois se firmou e pediu aquilo para o que tinha vindo. E eu posso pedir uma declaração de que meu processo hoje não está na pauta? E queria fazer um requerimento dizendo que, pelo visto, fui intimada com mentiras e que talvez tentem me obrigar a assinar algo no corredor. Estou com medo. A mocinha olhou para ela com outros olhos, já não mais frios, mas mais atentos. Requerimento dá para fazer sim. Ali tem um modelo no painel. Escreva dirigido ao juiz. Conte como foi, as datas, anexe a mensagem. A declaração eu faço. Espere uns 10 minutos. Marlene se afastou até a mesa comprida sob o painel, colocou a pasta, tirou a caneta azul, aquela mesma que tinham mandado ela guardar consigo. As mãos tremiam, mas a letra, por incrível que pareça, saiu firme, de caderno de escola. Marlene, escrevia com palavras simples, como seu Pedro tinha ensinado. Recebi uma mensagem. Vim e não há audiência. Há motivos para temer que o ex-marido e uma pessoa que se apresentou como Arcádio pretendam, sob o pretexto de uma audiência, me induzir a assinar documentos no corredor do fórum. Peço que registrem este requerimento e o anexem ao processo, se ele vier a existir. Enquanto escrevia, o celular no bolso vibrou 2 vezes, curto. Ela não foi olhar. Já sabia, Sérgio. O requerimento foi recebido. Carimbaram com data e número. Deram uma segunda cópia. A declaração também assinaram e carimbaram. Marlene guardou com cuidado os 2 papéis num compartimento separado da pasta, junto com a escritura. Teve a impressão de que a pasta ficou mais pesada e ao mesmo tempo mais segura, como se sob o elástico finalmente tivessem se juntado todas as palavras que faltavam. Na porta, seu Pedro fez um sinal quase imperceptível. Bem, saíram para o corredor. Marlene tirou o celular de novo. Na tela, 3 chamadas perdidas de Sérgio e uma mensagem. Onde você está? O juiz está esperando. O Arcádio está te procurando. Responde agora, disse seu Pedro baixinho. Como combinamos, curto. Ela digitou. Estou no fórum. Me atrasei. Não sei o que fazer. Enviou, e quase de imediato, sem sequer tirar a mão da tela, viu que a mensagem tinha sido lida e embaixo dançavam 3 pontinhos. Pronto, disse seu Pedro. Confere se o gravador está ligado e fica ali perto da janela. Olha para o chão. Deixa eles chegarem. Ela ficou, como foi orientada, junto à janela larga, com grade do lado de fora. Lá fora, a garoa continuava, e as gotas escorriam pelo vidro, em linhas tortas. Marlene baixou a cabeça, apertou mais a pasta. Por dentro tremia, mas já não era mais aquele tremor fino e assustado de uma hora antes. Agora tremia contido, como antes de um salto. Não precisou esperar muito. De uma passagem lateral surgiu Arcádio, o mesmo terno caro, o mesmo queixo bem barbeado, só que hoje um pouco mais pálido, e umas gotas de suor na testa denunciavam que o homem tinha vindo correndo. O sorriso não saiu de primeira. Primeiro apertou os lábios meio contrariado, depois montou uma cara de conhecido prestativo. Dona Marlene, até que enfim, já estávamos achando que tinha desaparecido. Se aproximou bastante, segurou o cotovelo dela com 2 dedos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marlene retirou o braço com suavidade e ele não insistiu, mas continuou perto demais, de um jeito que a pasta ficava bem na frente dos olhos dele. Me atrasei, disse ela baixinho,
olhando para o chão. Se atrasou, se atrasou. A coisa está feia. O juiz está muito irritado, muito. O senhor Sérgio, aqui entre nós, está fazendo o impossível para proteger a senhora. Convenceu o juiz a não decidir sem a senhora. Mas o tempo, dona Marlene, está por um fio. A audiência praticamente já aconteceu. O juiz está pronto para dar a sentença, e essa, pode acreditar, não vai ser a favor da senhora. Nada a favor. Falava rápido, com voz morna e insinuante. E nisso, por trás do ombro dele, surgiu uma mulher de meia idade, de blazer escuro, com um crachá pendurado num cordão. Àquela distância, Marlene não conseguia distinguir o que tinha no crachá, uma foto qualquer e umas letrinhas. A mulher segurava debaixo do braço uma pasta vermelha e tinha um ar de simpatia segura, como quem trabalhava ali a vida toda. Dona Marlene, boa tarde. Eu vou levar a senhora, e bem rapidinho. No seu processo dá para resolver tudo agora mesmo, num acordo amigável. O juiz deu meia hora. O senhor Sérgio cedeu mais do que podia. As condições são brandas, pode acreditar. Marlene ergueu os olhos primeiro para ela, depois para Arcádio. Fez força para manter o olhar apagado e perdido. E sem assinar não tem jeito? Eu queria pelo menos falar com um advogado. Arcádio deu um sorrisinho fino. Dona Marlene, minha querida, que advogado, em meia hora. Enquanto a senhora fica telefonando, o juiz decide sozinho. E aí acabou. Aí a senhora já não arruma mais nada. Falo de coração. Assina e vai para casa tranquila. E o melhor que vão oferecer para a senhora hoje. A mulher do blazer já abria a pasta vermelha. Dentro tinha umas folhas grampeadas em ordem e em cima uma caneta reluzente, não a dela, uma alheia. Aqui, desdobrou o papel segurando com os dedos. Aqui, aqui e aqui. 3 assinaturas e o nome completo, só isso. Arcádio estendeu a caneta. Os dedos dele eram compridos, bem cuidados, com uma pedra brilhando num anel. Toma, dona Marlene, não demora. Cada minuto joga contra a senhora. Marlene não pegou. Olhou a primeira folha, inclinando um pouco a cabeça. Eu queria pelo menos ler essa primeira folha. No rosto de Arcádio passou depressa algo irritado, mas logo montou uma expressão de compreensão cansada. Não dá tempo de ler, já falei. E texto padrão, acordo amigável de partilha de bens do casamento. Nada demais. Resumindo, a senhora renuncia às reclamações adicionais. O senhor Sérgio renuncia às dele e o processo se encerra. Bens do casamento, repetiu baixinho Marlene. E o apartamento, como fica nisso? A mulher do blazer sorriu toda cortês. Do jeito mais justo. O senhor Sérgio cede parte dos pagamentos. A senhora vai ficar bem. Marlene captou de relance, junto à próxima coluna, uns 5 metros à frente, estava seu Pedro, recostado com o ombro, olhando de mentirinha um aviso no painel, mas com uma cara que com certeza, por 30 anos, meteu medo nos encrenqueiros do bairro. Ele fez um sinal leve. Queria dizer, ainda é cedo, deixa eles falarem. Escuta, Marlene gaguejou. Este apartamento é da minha mãe. Eu prometi isso a ela. Arcádio de repente saiu do tom suave. A voz baixou, os olhos se estreitaram e a mão com a caneta avançou um pouquinho. Dona Marlene, faz meia hora que estou sendo bonzinho. Não entende onde se meteu. Se começar a bancar a espertinha, exigir direitos, ler linha por linha, dentro de uma semana sai deste prédio com uma mala na rua. Na rua, entendeu? O senhor Sérgio, de bom coração, ainda deixa um dinheirinho para a senhora ter onde passar as primeiras noites. Outro no lugar dele jogava a senhora na rua sem nada. Pega a caneta e assina, depois vem me agradecer. A mulher do blazer puxou o olhar dele mais baixo, mas já era tarde. Por trás do ombro dela, da coluna, se destacou seu Pedro. Chegou com calma, sem pressa,
como se tivesse ali um assunto velho seu. Parou ao lado de Marlene de um jeito que ficou entre ela e Arcádio. Vejam só, disse ele baixinho, então sai com uma mala na rua. Que jeito bonito de falar, de bom coração, hein? Arcádio virou o olhar para ele, avaliou. Jaqueta velha, cabelo grisalho, baixinho. Concluiu que aquilo era um ninguém. Com licença, isso não é assunto seu. Estamos tratando um assunto de família. Para mim, jovem, já faz uns 10 anos que nada é assunto meu, concordou seu Pedro com doçura. Sou aposentado, só que, meu caro assistente jurídico, o processo da dona Marlene neste fórum hoje não está na pauta, nem de manhã, nem mais tarde, nem à tarde. Eu mesmo confirmei isso lá no balcão. Se quiser, até te dou o número do telefone de atendimento. Liga lá. A mulher do blazer mudou um pouco de expressão, não muito, mas os olhos dela, por um instante, dispararam para a saída lateral. O senhor está confundindo alguma coisa, começou Arcádio. Não estou confundindo. Sabe, na vida já confundi muitas coisas, mas uma pauta de audiências, para confundir isso, tem que ter tomado o processo todo. Dona Marlene tem na mão uma declaração do fórum tirada há pouco e um requerimento com protocolo dizendo que ela foi intimada com mentiras e que talvez tentassem enfiar um papel nela na marra. Falava firme, sem se exaltar, mas cada palavra caía, como uma pedrinha, no mesmo lugar. Além disso, seu Pedro moveu apenas o queixo. Toda essa bonita conversa está sendo gravada, desde tudo o que até agora vocês soltaram. Então, se agora a cidadã do blazer quer dizer alguma coisa tipo eu trabalho no fórum, sou secretária do juiz, ou sou só uma testemunha que passava por aqui. E a hora, depois vai ficar meio incômodo. A mulher deu um passo para trás, mais um. Se virou como se tivesse lembrado que esqueceu algo na outra ala e foi rápido em direção à saída. Não conseguiu. Da coluna para onde ela ia se destacou um homem alto de uniforme, um oficial de justiça que tinha ficado ali o tempo todo e pelo visto tinha ouvido mais do que devia. Cidadã, um momento, disse com calma. A senhora trouxe essa pasta vermelha de fora ou pegou aqui dentro? E esse crachá? A senhora trabalha aqui conosco. A mulher parou, olhou para Arcádio. Arcádio olhava para a parede. Só me pediram, disse ela depressa. O Arcádio me pediu para ficar por perto, para confirmar que tudo era sério. Não sou funcionária nem sou daqui do fórum. O crachá foi ele quem me deu. Pensei que era, sei lá, para dar mais credibilidade. Eu não assinei nada. Arcádio fechou os olhos por um segundo, só um segundo. Depois voltou a ser o de antes, só que agora o de antes já não convencia mais ninguém. Isso é um mal-entendido, disse, dirigindo-se já não a Marlene, mas como se fosse para todos ao mesmo tempo. E um rascunho, um projeto. Estávamos discutindo em caráter de trabalho. Ninguém ia assinar nada num corredor. Dona Marlene, eu a entendi mal. A senhora me entendeu mal. Um rascunho, disse seu Pedro pensativo. Então, Dona Marlene, pede para o rapaz deixar a senhora dar uma olhada nesse rascunho. Só uma olhada. A senhora é parte no processo. Tem esse direito. Marlene estendeu a mão. Arcádio hesitou. Depois passou a folha de cima. Não o acordo inteiro, só a primeira página. Mas até aquilo bastou. Marlene lia devagar, em voz baixa para si mesma, como leem as senhoras de pouca leitura as instruções no posto de saúde. Cláusula 1ª. O apartamento no endereço tal, de 2 quartos, área tal, é reconhecido como propriedade integral do Sr. Sérgio. Cláusula 2ª. A senhora Marlene reconhece dívida perante o Sr. Sérgio no valor de... Ela piscou. Um valor com o qual dava para comprar um carro. Cláusula 3ª. A senhora Marlene se compromete a desocupar o imóvel no prazo de 10 dias a contar da assinatura. Cláusula 4ª. A senhora Marlene,
não possui, nem terá no futuro, nenhuma reclamação patrimonial contra o Sr. Sérgio. Ergueu os olhos da folha. Isso é um rascunho? Perguntou baixinho. Arcádio não respondeu. A pálpebra dele tremeu. E foi então que do corredor lateral apareceu Sérgio. Vinha em direção a eles com passo firme, mas se notava pelo andar que não era assim que ele tinha planejado. Quando imaginou aquela cena, com certeza viu uma Marlene chorosa com o papel já assinado na mão, submissa, pronta a engolir qualquer coisa na boa. Não foi essa que ele viu. Viu a ex-mulher parada ao lado de um senhor baixinho. Viu o oficial de justiça. Viu a mulher do blazer tentando se encolher junto à parede, e o rosto dele se fechou. Marlene, disse alto, ainda a uns passos de distância. O que aconteceu? De novo entendeu tudo errado. Encheram sua cabeça. Mas eu avisei, boba, que ia aparecer um conselheiro. Eu só queria resolver em paz. Me esforcei por você. Se aproximou, tentou pegar o ombro dela. Marlene recuou apenas, e a mão dele ficou flutuando no ar. Aquela palavrinha boba, o gravador no bolso dela guardou bem guardadinha. Em paz, disse Marlene. A voz saiu baixa, mas não tremeu. Em paz assim, no corredor? Em 10 minutos? Ah, e eu ia fazer o quê? Te dar um tour pelo fórum? Sérgio levantou a voz, olhou ao redor, se controlou, baixou o tom. Está tudo arrumado. Todo mundo entendeu tudo. Você só tem que assinar. Arrumado com quem, Sérgio? Ela cortou baixinho. Com o juiz que hoje não tem meu processo na pauta, ou com essa mulher que pelo visto nem trabalha aqui. Sérgio engasgou. Depois se virou para seu Pedro. Não o reconheceu de imediato, e quando o reconheceu, os olhos dele transbordaram de uma raiva tal que até Arcádio recuou um passo. E você, o que faz aqui, seu Pedro? Você é um policial aposentado, ex-guarda de bairro. Vai embora, velho. Não se mete em assunto de família. Assunto de família, repetiu seu Pedro pensativo. Sabe, Sérgio, passei a vida inteira andando por assuntos de família. E vou te falar uma coisa de despedida. Quando um homem fica de tocaia no corredor de um fórum para pegar a ex-mulher e passar para seu nome, com caneta emprestada, o apartamento que a mãe dela deixou, isso já não é assunto de família. Isso já é outro artigo do código. Não levantava a voz, mas cada palavra dele caía de um jeito que não dava para ignorar. O oficial de justiça apontou com a mão, com cuidado, em direção a uma sala. Vamos todos, por favor. E a senhora, cidadã, olhou para Arcádio. E o senhor, cidadão, para Sérgio. Vamos esclarecer que rascunho de acordo é esse sem nenhuma audiência marcada. Arcádio murmurou algo sobre um mal-entendido. Sérgio já abria a boca para gritar de novo que aquilo era a família dele, assunto dele, mas seu rosto estava como se por dentro já tivesse rachado alguma viga importante. Marlene estava ao lado de seu Pedro, segurando firme a pasta. O celular no bolso gravava cada segundo, e pela primeira vez em muitos meses, ela não sentia medo. Para a audiência de verdade faltavam umas 2 semanas e meia. Marlene viveu esses dias com as mangas arregacadas. Seu Pedro a apresentou a uma advogada competente, a doutora Estela, baixinha, de cabelo curto e olhar afiado. Ila examinou a pasta, ouviu a gravação do corredor, conferiu os recibos e soltou um tão significativo que Marlene entendeu. Cair na mira daquela mulher ninguém ia querer. Vamos trabalhar, disse a doutora Estela, seca. Só não vem chorar no meu escritório. Você já chorou o que tinha que chorar. Às palavras dela, Marlene foi se acostumando pouco a pouco. À noite, em casa, sentava no sofá, se cobria com uma manta velha de rosas desbotadas e simplesmente ficava ali, sem ligar a televisão. Olhava a porta, atrás da qual um dia Sérgio tinha se trancado, e era como se reconhecesse aquela porta de novo. A porta era dela, a manta era dela, e até o medo, pelo visto, podia ser deixado de lado como uma xícara. Agora não, depois resolvo.
No dia da audiência, ela chegou com bastante antecedência, não correndo, não em cima da hora, mas com bastante tempo de sobra. Sentou num banco perto da sala correta, colocou a pasta no colo e ficou olhando as pessoas. Cada um ia tratar de seu assunto. Um reclamava, outro se justificava, outro esperava uma pensão, e no meio deles estava também ela, Marlene, só que agora não com a mesma cara de 3 semanas antes, na escadaria molhada. A doutora Estela chegou pontual, cumprimentou, sentou ao lado, foi contando nos dedos baixinho. Declaração do fórum, aqui está. Requerimento sobre a citação falsa com protocolo. Gravação da conversa do corredor transcrita e anexada. Documentos da sua mãe, originais e cópias. Do outro lado do corredor, já estava sentado Sérgio, sozinho, sem Arcádio. Arcádio, como se soube depois, naquelas semanas, tinha saído da cidade por motivos familiares, daqueles em que a pessoa desaparece para nunca mais voltar. A mulher do blazer já estava sendo ouvida separadamente e contava com a maior boa vontade tudo o que lembrava. Na sala estava uma juíza já de certa idade, de rosto cansado, mas atento. Ela ouviu as duas partes com calma, mas quando a doutora Estela pôs em ordem a mensagem sobre a audiência falsa, a declaração e a gravação, a juíza tirou os óculos e olhou para Sérgio, do mesmo jeito que um dia seu Pedro o olhava. Sérgio agora representava outro papel, não o de ex-marido ameaçador, mas o de pai de família injustiçado. Dizia que tinha colocado dinheiro no apartamento, que os recibos eram verdadeiros, que Marlene sempre foi nervosa e confundia as pessoas até hoje. Os recibos passaram a ser examinados a sério. O perito, nomeado a pedido da defesa, mostrou com toda tranquilidade que parte das assinaturas não tinha sido feita pela mão de Marlene, mas pela mão de alguém que se esforçou para imitar sua letra. Em 2 folhas, a tinta estava fresca demais para as datas que constavam ali. Uma verificação simples, e Sérgio e seus assessores não tinham pensado nisso. Os recibos de reforma eram de uma loja e de um endereço totalmente diferentes. Foram conseguidos às pressas com um conhecido só para engrossar a pasta. As testemunhas que Sérgio tinha preparado, de repente, começaram a lembrar tudo de outro jeito. Vizinho que ele apresentou como amigo da casa, disse com toda franqueza, por telefone, antes da audiência: Sérgio, não me mete nisso. A última vez que tomei um café na casa de Dona Antônia foi quando você ainda andava rondando a Marlene. Não lembro de nenhuma reforma sua. E foi então que veio à luz o principal. A doutora Estela, com uma cara de muita calma, tirou uma certidão da prefeitura. Daquele papel ficava claro que o prédio velho de Marlene tinha entrado na lista preliminar de desapropriação para um programa habitacional, alguns meses antes mesmo de Sérgio entrar com a ação. Por apartamentos como aquele, o programa oferecia uma moradia nova, maior e mais iluminada, ou uma indenização em dinheiro nada desprezível. Ela colocou ao lado mais um documento, a resposta de uma imobiliária onde antes tinha trabalhado um conhecido de Sérgio. O tal conhecido nem estava contente por um dia ter comentado por amizade: Olha, parece que aquela caixinha do seu ex é pura mina de ouro. Quando a juíza leu aquilo em voz alta, o queixo de Sérgio tremeu, não de vergonha, mas porque o esquema que ele tinha montado com tanto esmero, de repente ficou à vista de todo mundo. Ou seja, o senhor Sérgio, a juíza falava firme, sabia da desapropriação que estava por vir. E foi justamente por isso que, uma semana antes da falsa audiência, mandou para sua ex-esposa uma mensagem sobre uma audiência que não existia. Ou não me expressei bem, começou ele. O senhor, disse a juíza, se expressou com muita precisão. Está na troca de mensagens que foi anexada ao processo.
Marlene ficou sentada, olhando para aquele homem com quem tinha convivido mais de 20 anos. A linha conhecida dos ombros, o vício conhecido de esfregar com o polegar a junta do dedo indicador quando mentia, e coisa estranha, a raiva já não estava mais ali. O que havia era um cansaço calmo e pesado, e mais uma coisa, a que ela não achou nome no momento. Só em casa, à noite, entendeu. Era pena, não dele, mas de si mesma, daquela que um dia, de vestido branco, saía do prédio de braço dado, com um rapaz alegre, e acreditava que ele sempre fosse proteger ela. A justiça negou por completo a ação de Sérgio. O apartamento foi reconhecido como herança exclusiva de Marlene. Ele não tinha nenhum direito sobre o imóvel. Todos os recibos, o fórum rejeitou como duvidosos. O material sobre a citação falsa e a tentativa de fazer ela assinar o acordo no corredor do fórum foi separado num processo à parte. Disso já se ocupavam outras pessoas. Arcádio estava sendo procurado. Sérgio também foi interrogado, mas já não naquele tom ao qual estava acostumado. Quando Marlene saiu do fórum, caía uma garoa leve, quase uma neblina, e um frio miúdo, o primeiro daquele inverno. Pousava nos ombros e nas bochechas dela, e ficava, não molhado, mas fresco. A doutora Estela apertou a mão dela com firmeza, à maneira dos homens. Seu Pedro, que esperava na rua, tinha ficado também naquela audiência na sala, caladinho, junto à parede do fundo. Só fez um sinal curto, do jeito que se cumprimenta os seus. E então, dona Marlene, disse ele, para casa. Para casa, seu Pedro. Em casa, aquela noite, ela não ligou para ninguém, não reclamou. Tirou o casaco, pendurou no cabide, tirou os sapatos, andou pelos cômodos. Só andou, passou a mão na borda da estante, ajeitou a cortina velha que a mãe um dia costurou na máquina, sob a lâmpada, abriu a janela, deixou entrar o ar frio. Na cozinha se serviu, não de café, mas de água pura da torneira. Deu vontade de beber de um só gole, em pé, como criança. Pisou naquele mesmo ponto perto da estante, onde sempre rangia. O piso de madeira rangeu sob o pé dela, e o som saiu, não de lamento, mas de um jeito acolhedor, de coisa habitada. Está ouvindo, mãe? Disse baixinho. Eu não entreguei. Passaram alguns meses. Tudo o que estava nos papéis se confirmou. O prédio, de fato, entrou no programa habitacional. Marlene recebeu um apartamento iluminado, de 2 quartos, em outro bairro, no 5º andar, com varanda voltada para o sol, com uma cozinha grande e quadrada, onde cabia com folga um pouquinho de tudo. No começo, Marlene andava pelos cômodos novos como se fossem de outra pessoa. Tinha medo de mudar um banquinho de lugar, falava sussurrando. Depois se acostumou, pendurou uma cortina na janela nova, colocou a babosa do vaso de barro no parapeito. A babosa pegou logo, como se tivesse vivido ali a vida toda. Sérgio apareceu mais uma vez, não foi pessoalmente, não ligou, mandou uma mensagem longa. Escreveu que estava passando por um momento difícil, que era uma pena terem se separado daquele jeito, que dava para ter arrumado tudo na boa, que a vida é curta e não se deve guardar rancor. No final pedia pelo menos meia hora de conversa. Marlene leu, releu mais uma vez e apagou sem responder. Ela já conhecia o preço do na boa dele. Aquela palavra na boca dele sempre significou uma coisa só, que quem ia sair ganhando era ele e que o resto se virasse. De vez em quando, por coisas práticas, ela precisava ir ao bairro antigo. Ali passava em frente aquele mesmo prédio do fórum. As pernas iam desacelerando sozinhas. Ela olhava a escadaria larga e acinzentada e lembrava daquela manhã molhada, a alça arrebentada da bolsa, os papéis espalhados e ela mesma, sentada bem na beirada, apertando a pasta contra o peito. Naquele momento teve a impressão de que tinha chegado tarde demais para sua própria salvação,
mas no fim das contas, chegou na hora certa. Exatamente assim, apesar do atraso e por causa dele. Se tudo tivesse acontecido no horário, se a fechadura não tivesse emperrado, se o ônibus tivesse passado o cruzamento, se a alça da bolsa tivesse aguentado mais um puxão, ela teria entrado feito um furacão naquele corredor, bem na hora em que a esperavam ali, teria caído direto nos braços de Arcádio, e ele, com cara de bom rapaz, teria enfiado uma caneta emprestada na mão dela, e ela teria assinado. Com a pasta da mãe debaixo do braço, teria entregado aquela casa ao cálculo frio de estranhos. Mas foi diferente. O destino a reteve naquela escadaria exatamente o tempo suficiente para que ao lado dela chegasse a tempo um homem que se lembrava do marido dela desde jovem. Um homem que teve a calma de não sair correndo com ela até a sala, mas primeiro perguntar se aquela sala existia mesmo. Certa vez, na primavera, quando o clima já estava mais quente, Marlene encontrou seu Pedro perto do posto de saúde por acaso, na faixa de pedestres. Ele ia com o neto, segurando firme a mão do menino. Ela o cumprimentou, agradeceu já pela 10ª vez, provavelmente. Seu Pedro fez um gesto de quem não dá importância. Ah, deixa isso pra lá, dona Marlene. Eu só sentei na escada ao seu lado, mais nada. Fui eu que fiz tudo, seu Pedro, disse ela. Se não fosse o senhor, agora eu estaria alugando um quarto na casa dos outros. Não discute comigo. Ele ficou calado, olhou para o neto, depois para ela. Sabe o que vou te dizer? As pessoas ficam bravas quando se atrasam, e é em vão. Às vezes a vida te segura, não para o mal, mas para você não entrar num lugar onde já estão te esperando com uma armadilha. Marlene assentiu. Ela agora sabia disso, e não por nenhum livro, nem por ouvir dizer, mas pela própria manhã molhada naquela escadaria acinzentada. E voltando para casa, para seu apartamento novo, onde no parapeito verdejava a babosa da mãe e a cortina velha balancava com a corrente de ar da primavera, ela, pela primeira vez em muitos anos, foi sem pressa. Já não tinha onde chegar atrasada. Tudo o que importava já estava em casa.